Olá, nós fizemos uma enquete perguntando que livros as pessoas poderiam sugerir, prefeririam que eu fizesse algum comentário num vídeo por semana. E nós fizemos a sugestão de 3 livros, o mais votado vai ser o que eu vou comentar hoje. Os 3 livros eram Zen e a Arte de Pentear Macacos, A Força do Silêncio e Faça Menos e Conquiste Mais. E o mais votado foi este. Zen e a arte de pentear macacos. Muitas vezes as pessoas acham que quando a gente diz fulano está zen, isso já é uma maneira de desqualificar como se fosse uma atitude desligada, meio zoró, meio zumbi, por conta da nossa mentalidade ocidental. E este livro, como vários livros, né, a literatura Zen, ela é muito intuitiva, ela é uma forma de você captar, de você perceber algo assim sem pensar. Dizem que quem compreendeu o Zen após uma explicação racional não entendeu o Zen, mas serve para a gente intuir algumas coisas. E esse livrinho, eu estava dizendo que toda a literatura Zen, a imensa maioria, é uma literatura muito simples, muito curta. Né? Aqui tem, na realidade, esse livro é um comentário, eu vou passar por esses comentários, a uma imagem. Essa imagem é a imagem de macaquinhos, né? A arte zen de pentear macacos se refere a uma metáfora, uma analogia, ou eu poderia dizer uma alegoria. A gente não vai fazer a distinção aqui, porque não precisa, não cabe, mas é uma alegoria de 8 macacos, que é uma escultura lá no mosteiro, lá no Oriente. E esses 8 macacos se referem aos nossos pensamentos. Então, é uma alegoria muito utilizada na literatura Zen, nessa visão oriental de que os macacos, ou dizendo melhor, os pensamentos, são como que macaquinhos que se agitam dentro da nossa mente. Por isso, você já consegue imaginar que a arte zen e a arte de pentear macacos é no sentido de como é que você pode fazer com que os seus pensamentos estejam mais tranquilos, mais ajustados, mais aprumados. E isso acontece de uma forma espontânea, na vida diária, no cotidiano. Claro que, para isso acontecer, há um pressuposto de uma prática, de um exercício contínuo de estados meditativos. Mas começando, esse livro, ele é uma espécie de releitura, né? Uma maneira de se referir a essa imagem, essa alegoria aí dos 8 macacos, que também é uma alegoria que se usa aqui no Ocidente, comumente associada a 3 desses macacos, na posição que eles estão, de tapar a boca, tapar os olhos ou tapar os ouvidos. Isso às vezes a gente chega na casa das pessoas, tem lá aqueles biscuizinhos com esses macaquinhos. Então se refere a essa escultura lá do Oriente, que tem 8 macacos nesse castelo lá, que refere-se exatamente a isso. Aí eu queria falar de uma história que é real e que ilustra, o livro é dedicado a essa pessoa, que ilustra como se fosse assim, o suprassumo, o ponto máximo que a gente pudesse ter em termos de atitude realmente meditativa, nesse sentido de estar presente no aqui e agora, não estar apreensivo por nada. Que é a seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, um discípulo do mestre Kodo Sawaki, que morreu em 1965, recrutado para a Segunda Guerra, né, cumpria missão a bordo de um navio de transporte japonês. O comboio foi atacado por submarinos americanos. E toda vez que um torpedo se aproximava do navio, alguns marinheiros desesperados se atiravam ao mar. Isso aconteceu várias vezes.
Do grupo desses navios, poucos chegaram ao seu destino, porque eles foram bombardeados, estavam na guerra. Um desses navios que chegou ao destino, neste navio havia um discípulo que, indiferente ao girar das ilusões, como eles dizem, ao girar da roda do Sansara, que são as ilusões do mundo, meditava calmamente. E ele fazia isso sentado em cima de uma inocente caixa de dinamite. Então, este livro é dedicado a este soldado japonês que se transformou mestre, que inclusive viveu até 1982, e ele esculpiu essas oito imagens desses macaquinhos. E aí, o que acontece? Esses macaquinhos, representando naturalmente os nossos pensamentos, e nesta releitura deste livro, Zen, a Arte de Pentear Macacos, existe essas indicações Zen, que são pistas, dicas, que não precisa explicar muito, mas que você intui certos princípios interessantes. Quem nunca ouviu falar em Zen, dizer de um jeito muito simples, é uma meditação que se atribui a sua origem a um célebre sermão de Buda, que foi totalmente silencioso. Foi simplesmente ele mostrar uma flor. E dizem que no momento que ele mostrou a flor, olhou, deu um leve sorriso, uma dessas pessoas presentes, um desses discípulos, captou essa mensagem de simplicidade, de estar totalmente presente, sem precisar dizer nada e entendendo tudo. E daí sim surgiu essa tradição Zen, que é dessa simplicidade direta de percepção, de ter consciência independente das palavras. Embora, claro, em muitas artes, Zen possa existir a palavra, mas é algo que ultrapassa a lógica, o raciocínio, a verbalização. Então vamos para o primeiro quadro dessa alegoria aí dos macacos. Neste primeiro quadro, acho que dá para ver assim, a primeira frase é a seguinte: com amor e cuidado dos pais, o filhote de macaco cresce. A mãe está olhando para a frente, para o futuro do filho. E aí o comentário que comumente se associa nessas histórias, nessa maneira desse ensinamento, dessa tradição oral aí do Zen é a seguinte: a mente é pai e mãe de todas as coisas. O que se agita? A bandeirola ou o vento? O que se agita não é a bandeirola nem o vento. O que se agita é a mente. Pacificai a mente. O homem é resultado direto daquilo que ele pensa. O filhote da mente é a consciência. O futuro é construído hoje. E o Zen é o aqui e agora. Então, essa ideia de que existe essa relação mãe, filhote, futuro. Vamos para o segundo dos 8 macaquinhos, que é esse que a gente comentou, que é muito conhecido aqui no Ocidente, essa alegoria dos 3 macaquinhos. Então, essa alegoria diz: não veja o mal, não ouça o mal, não diga o mal, e cresça gentilmente. E aí tem uma historinha que ilustra de uma forma interessante essa orientação, essa dica de não veja o mal, não ouça o mal, não diga o mal. E é até uma história bastante conhecida. Um monge vê uma moça tentando atravessar um lamaçal.
corre, oferece ajuda e a transporta nos braços até o outro lado. Seu companheiro de estrada, outro monge, se escandaliza, porém nada diz. Após caminhar alguns quilômetros, o monge que observou a cena não resiste e diz: Como você pode fazer aquilo? Aquilo o quê? Perguntou o primeiro monge. Estou me referindo ao fato de você carregar aquela moça nos braços. E o outro responde: Realmente o fiz, mas eu a deixei quilômetros atrás, enquanto você a está carregando até agora na sua mente. Então, quando ele carregou lá, um monge não deveria ter nenhum contato com mulher, mas ele fez aquela caridade e estava livre. Ele fez aquilo só naquele momento e depois não estava ligado naquela situação. Enquanto o outro ficou remoendo aquilo dentro da cabeça e, de fato, ele ficou mais presente. Teve mais presente a sua mente por mais tempo aquela situação que ele estava reprovando do que aquele outro que fez e nem estava preocupado com aquilo, nem estava ligado naquilo. O outro quadro é este aqui. E o que se diz aqui nesse terceiro quadro é: quando sozinho, olhe em volta cuidadosamente e procure o caminho que deseja seguir. Isso é uma coisa tão simples e óbvia que existem momentos na nossa vida que só nós podemos decidir sobre o que a gente deve fazer, os riscos que a gente deve tomar. Mas as pessoas, a agitação de hoje em dia faz com que as pessoas tenham medo disso. Faz com que as pessoas prefiram seguir como se fosse membro de uma manada, sem pensar o que é dito, o que é colocado, é para a pessoa seguir, principalmente se estiver sendo algo que muita gente esteja fazendo. Então, faz parte, né, dessa alegoria de pentear macacos, a gente saber que existem coisas que só nós, sozinhos, podemos observar, decidir e escolher o caminho a seguir. Então, isso é também uma ilustração dessa imagem, dessa historinha zen. A quarta é a seguinte: este quadro está se referindo também a essas esculturas. Quanto mais alto se procura, tanto mais coisas se quer. Saiba quando parar de querer além das suas necessidades. E aí a historinha, numa forma zen de dizer, que às vezes não é tão fácil para nós ocidentais, mas aqui se diz assim: quando uma aranha enredada em sua própria teia está preso o homem, desculpem, vou começar de novo. Como uma aranha enredada em sua própria teia, está preso o homem a seus próprios desejos. Perguntou o discípulo: se não deve ser designado como alguma coisa, qual é a visão real? Por exemplo, se alguém diz: eu estou vendo uma montanha, e outra pessoa diz: não, isso não é uma montanha, isso não é real, o que é real? E o mestre responde: ver onde nada existe é a verdadeira visão, é a visão eterna. Então, eu quis chamar a atenção disso aí para vocês verem que a coisa não é simples, não dá para a gente explicar, nem dá para a gente captar certas coisas desses padrões, dessas orientações, essas máximas, essas orientações zen, sem a gente ter um cabedal muito mais amplo e naturalmente não daria para, nem seria eficaz eu tentar explicar para vocês essa percepção de como a gente pode se desligar do apego de achar que um objeto aqui pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, ela está rigidamente fixada, mas muitas vezes ela é uma ilusão, a gente está enganado, a gente pensa que é uma coisa e é outra. E a gente só pode avançar para ver a visão real das coisas se a gente
se libertar dessa ideia de que tudo que a gente percebe, tudo que a gente acredita, nossa verdade é a verdade. Muitas vezes a gente pode estar bastante enganados. Então, a próxima imagem é esta. E o comentário é: seja bondoso e trate com consideração os menos afortunados que você. Então é muito importante a gente entender isso, que a correria, a agitação faz com que a gente seja grosseiro às vezes com pessoas que estão numa situação menos privilegiada do que a nossa. E essa grosseria, esse descaso, essa irritabilidade, muitas vezes é uma consequência dessa agitação desses macacos, desse estar agitado, preocupado, e que pentear macacos nesse sentido de aliviar-se por dentro vai fazer, inclusive, que a gente possa perceber outras pessoas e tratá-las bem, ter essa sensibilidade. E, ao mesmo tempo, o fato de você se determinar, cultivar uma atitude de ter gentileza, ter consideração com os menos afortunados, também vai ser um caminho de crescimento espiritual. Então, é uma espécie de vai e vem. O fato de eu me limpar, pentear meus macaquinhos, vai sossegar a minha mente, vai fazer a minha mente ficar mais clara, mais cristalina, para eu poder ver de uma melhor maneira. E o fato de eu querer prestar atenção, ser atencioso, também vai limpar a minha mente para eu poder ver melhor. A sexta imagem é esta. Uma companheira ajuda a desfrutar a vida, mas deve se lembrar que a vida nem sempre é mel. Então, essa é a ideia de que o companheirismo, né, o convívio aqui, o macaquinho e a macaquinha, o homem e a mulher, formam um todo que um ajuda a fazer com que o outro suporte melhor o peso, as decepções da vida. E aí a sétima imagem já pode ser vista como uma continuidade dessa ideia de que pode-se velejar pacificamente pela vida turbulenta quando o homem e a mulher colaboram um com o outro. Então, essa é uma ideia muito importante. E o oriental, né, a visão oriental, ajuda muito, assim como a visão cristã, essa ideia de que o homem existe para a mulher e a mulher para o homem. Há um complemento, uma complementariedade, uma cisígia, que é exatamente essa conexão profunda. E não a ideia de ficar um contra o outro. Então, ao invés de existir uma confrontação, deve haver uma colaboração mútua. E é muito importante, aqui no livro ele faz essa lembrança. O casamento do amor e da sabedoria pode levar o homem a cruzar o rio turbulento da vida cotidiana, de uma maneira mais pacífica. E por último, há esta imagem. A imagem da renovação da vida, a macaca prenhe. A chegada da nova geração demonstra o amor divino, amor paternal e compaixão com a criança. Se vocês observaram toda essa sequência, imagine uma sequência, uma escultura com a sequência de vários macaquinhos para expressar situações cotidianas, situações simples do dia a dia, mas que são uma riqueza de sabedoria, de orientação. Como no caso, a gente tem as fábulas de Esopo, por exemplo, né? na literatura grega, na tradição grega. Tudo isso são maneiras, através de imagens, através dessa percepção direta, sem muita explicação, mas que nos remetem a esse cuidado com a mente ficar mais límpida, mais cristalina,
mas pronta para realmente exercer a função, a sua função, que é deixar passar para o exterior o que há no nosso interior. Deixar passar de uma forma cristalina, menos distorcida, uma luz que está contida em todo ser, que atravessa todo ser e por isso pode irradiar luz, paz, amor para os outros e para si.